Quantos estão felizes com essa série de mensagens que nós estamos pregando? A você que nos visita pela primeira vez, eu espero que a sua experiência não seja uma experiência com uma igreja nova, não seja apenas uma experiência com um pastor desconhecido que você passa a conhecer no dia de hoje, mas a nossa oração é que você entre nesse lugar e saia daqui transformado pelo Espírito Santo de Deus. Eu, na condição de humano, talvez eu possa te agregar conhecimento, talvez eu possa te dar bons conselhos a respeito da vida, mas só o Espírito de Deus pode causar uma transformação, aonde você vai ser um antes e um depois. Amém? Então abra o seu coração para a palavra de Deus nessa noite. E para você que está nos assistindo na live, eu sei que está frio, mas vem para cá porque aqui é muito mais legal. Amém ou não amém? É que a gente não ensaiou, mas aqui é muito mais legal. Amém ou não amém? Ó, viu? Aí depois vocês cortam na live e deixam só o segundo amém. Gente, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11. Nós vamos ler do 20 ao 29. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou será que vocês desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm nada? Porque eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, eu vou repetir isso, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Espírito de Deus, nós te damos graça, meu Pai, nessa noite, porque o Senhor já se faz presente nesse lugar. E que presença maravilhosa do Teu Espírito aqui, Pai. Como é bom ser ministrado no louvor, como é bom poder entrar aqui na palavra viva. E eu sei que a gente está muito longe do que a gente queria ter como igreja, no sentido de estrutura, mas como nós somos felizes de preservar o que é essencial, de preservar a presença do Espírito, de ter o coração reto na justiça. E como é bom sentir a Tua presença, Deus. O que eu te peço aqui nessa noite é o mesmo que eu te peço todos os domingos. Que aqui não seja uma experiência com pregador ou com uma igreja. Que aqui de fato, estes que me ouvem, possam ter uma experiência transformadora com Teu Espírito, Pai. Eu sei que no que depender de mim, eu não tenho nada para acrescentar na vida desses que me ouvem. Mas o Teu Espírito tem. O Teu Espírito sonda e conhece cada coração. O Teu Espírito conhece cada choro. O Teu Espírito conhece cada dúvida que existe nesse coração. E o que nós te pedimos, Pai, é o que o Teu Espírito responda a cada pessoa que está aqui nessa noite. Eu te entrego esse momento de mensagem, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu estava estudando esse texto. Bom, nós tivemos algumas pregações aqui, quantos lembram? Quantos estão sintonizados? Mas
Nós falamos do corpo preparado, do corpo entregue, do corpo ressuscitado, e agora nós falamos do discernimento do corpo. Agora que Cristo ressuscitou, nós precisamos discernir o corpo espiritual aqui na terra. Eu estava meditando sobre essa passagem, e uma pergunta começou a surgir no meu coração. Como é que nós podemos nos lembrar do corpo que Cristo entregou por nós, enquanto nós ferimos muitas vezes o corpo que Ele colocou ao nosso lado? Nós veremos 3 verdades aqui, se você quiser anotar. A primeira: uma mesa que deveria unir estava revelando divisões. A segunda: participar dignamente é discernir o corpo. E a terceira: a mesa nos chama para o arrependimento, a reconciliação e também a esperança. Sabe, Corinto era uma cidade profundamente dividida. Ali em Corinto tinha uma desigualdade muito grande. Então, quando você começa a estudar a respeito da igreja e da cidade, você via que a mesa do Senhor tinha proporcionado algo que a sociedade nunca tinha proporcionado. Porque na mesa do Senhor, o rico sentava com o pobre, o Senhor, Ele sentava com o escravo. Para você que não sabe, nessa época, o contexto dessa época, ainda existia escravidão. Mas na mesa do Senhor eram todos iguais. Na mesa do Senhor não tinha distinção de classes. Não importava se era escravo ou não, não importava de onde aquela pessoa vinha, não importava se era estrangeiro, ele poderia participar da mesa do Senhor. Mas o que começou a acontecer aqui? Acontece que você pode imaginar que pela diferença de classes, o rico, ele tinha mais liberdade no tempo. Consequentemente, ele chegava mais cedo na mesa. E para você entender, a Santa Ceia não era num dia de culto como nós fazemos simplesmente, que passam-se o cálice e o pão, e a gente canta um louvor, a gente faz uma oração, consagra a Deus e participa da ceia. Naquela época, o tempo que eles tinham era um tempo de mesa, e na verdade as mesas eram no chão. Então eles cobriam as suas pernas, e eles partiam o pão e iam passando um de cada vez. Rico, pobre, escravo, não escravo, trabalhador, soldado, eles iam passando entre si o pão, e depois eles iam passando entre si o cálice. Só que qual que era a problemática aqui? E o que o apóstolo Paulo está ministrando aqui nesse lugar? Ele está falando o seguinte: o rico, por ter uma maior flexibilidade de tempo, ele poderia chegar mais cedo do que o pobre. Ele começava a comer, e ele entrava num descontrole absoluto, porque ele começava a comer tudo que ele via pela frente. Nessa época não tinham inventado a Monjaro ainda. E daí eles começavam a beber, eles se embriagavam, e daqui a pouco eles já não tinha mais comida, e quando os pobres chegavam, eles não podiam participar da ceia, porque não havia sobrado nada. Aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui: vocês não estão fazendo a ceia em memória do Senhor, vocês estão sentando e fazendo a ceia para si mesmos. Porque se vocês levassem em consideração o corpo de Cristo, vocês dividiriam, vocês esperariam. Isso é muito mais profundo do que parece, porque isso nos traz para os dias de hoje. É por isso que Paulo declara aqui, e está bem assim: quando vocês se reúnem, veja bem esse termo, quando vocês se reúnem, não é ceia do Senhor que vocês comem. O que isso dá para trazer para os dias de hoje? O
que não basta ter jeito de igreja, que não basta um ritual de domingo. Deus não quer a sua presença aqui nesse lugar somente. Deus não quer que você venha num dia de domingo cumprir um rito para agradecer e para a sua semana ser boa. Deus quer o seu coração. Pode aplaudir o nome de Jesus. Então muitas mesas que a gente participa tem aparência de ceia, tem o pão, tem o cálice, mas não tem o coração correto. O primeiro tópico dessa noite é: uma mesa que deveria unir estava revelando divisões. E a grande verdade é que a ceia estava revelando como era o coração daquelas pessoas. A unidade estava revelando, enquanto uns se fartavam, outros eram humilhados na mesma mesa. Agora eu te pergunto, como é que pode um cristão, alguém que teve contato com o Evangelho, alguém que nasceu de novo, pensar só em si? A igreja, aí Paulo diz assim: cada um come a sua própria ceia. Ou seja, aquilo que deveria pertencer ao Senhor se tornou particular. E muitas vezes nós tornamos a mesa do Senhor nisso, a minha experiência, o meu conforto, a minha bênção. Não é verdade? A gente não vem mais para a igreja com aquele desejo de entender a vontade de Deus, que muitas vezes não é confortável para as nossas vidas, mas é a coisa certa a se fazer. O primeiro problema aqui é quando a igreja deixa de ser o corpo de Cristo e ela passa a ser o lugar que tem que atender às minhas expectativas. Eu não consigo debater quando a gente senta para conversar e a pessoa ela senta e ela quer se desligar da igreja. Eu não consigo debater com ela se eu já perdi o coração dela. Não existe argumento no mundo que eu possa colocar na mesa em que ela se arrependa, ou que ela volte, ou que ela pelo menos escute se o erro foi meu. Porque não é sempre que a gente vai acertar. Muitas vezes a gente vai errar. Mas o que as pessoas esquecem e tornam injusto muitas vezes é que quando ela errou a gente abraçou. Por quê? Discernimento do corpo, maturidade espiritual. Aí na primeira falha você vira vilão. Mas a verdade é que o coração já esfriou. A verdade é que o coração já está longe do Evangelho. Aqui em Corinto, eles não tinham abandonado a mesa, mas o seu coração já estava longe há muito tempo. O coração já não tinha mais aquela paixão da memória de Cristo na cruz. Que cruz? Nem lembrava de cruz. Veja como é fácil a gente perverter o sentido do Evangelho. Algo que deveria ser comunitário, algo que devia ser transbordo na vida dos meus irmãos, agora se torna uma experiência exclusiva para mim. E o problema de viver assim é que nasce um segundo problema, que nós começamos a transformar aquela mesa que era para ser da comunhão numa mesa da comparação. Agora, como eu tenho aquela expectativa em Deus da minha bênção, como eu tenho aquela expectativa em Deus da minha experiência, quando eu olho para o lado e vejo meu irmão ser mais abençoado, eu me sinto diminuído. Agora que as coisas estão acontecendo com meu irmão que está do meu lado,
quando eu vejo alguém contando testemunho, eu começo a pensar e começo a concluir que de alguma forma, ou Deus esqueceu de mim, ou Deus me abandonou, ou Deus não gosta de mim. A gente começa a pensar, existe alguma coisa aqui entre eu e Deus? Por que tanta frustração? Por que tanta coisa? Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, eu me sinto assim, vou tentar usar uma analogia aqui. Às vezes eu me sinto num Big Brother. Nós temos a ética pastoral, independente do que a pessoa faça, nós temos a ética pastoral de nunca abrir a boca para falar de alguém, no sentido de algo que foi confidenciado em escritório, em gabinete. Mas é engraçado que a gente sabe da vida de muitas pessoas e sabe dos dilemas de muitas pessoas. E essa semana eu ouvi um testemunho, estava aconselhando uma pessoa e ela falou, olha o fulano é só bênção, e eu estou aqui há mais tempo que ele na igreja, e na vida dele é só bênção. Sendo que ele nem sabia que há uma semana atrás, o fulano queria desistir da vida. Deus não deixa de ser Deus porque a gente está passando por problemas. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente passa a ser menos crente quando Ele perde o nosso coração, quando a nossa expectativa está no lugar errado. É só a gente que perde. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo soberano, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não muda. Eu quero te dizer uma coisa. Ninguém chega na mesa por merecimento. Ninguém chega na mesa por merecimento. O sucesso do meu irmão não ameaça a minha identidade enquanto cristão. Porque ambos dependemos e estamos sentados à mesa com o mesmo Salvador. Deixa eu te falar uma coisa. Isso daqui eu falo com todo o carinho do mundo e respeito. Para de se comparar baseado em rede social. Isso é uma desgraça. Você está ouvindo de alguém que atende pessoas, trabalha com gente. Você senta para conversar com as pessoas e você diz, olha a rede social e não acredita no que está ouvindo. Você que é psicólogo, psiquiatra, você passa pela mesma coisa. Ou você apenas que é um bom amigo. Você sabe que destoa a realidade do que se passa através da rede social. Então para de se comparar. Na verdade você se compara porque você está sentando à mesa com a expectativa errada. E na expectativa errada e no coração errado, aí não tem como dar certo. O terceiro problema acontece quando nós transformamos a mesa do serviço em mesa de status. E aqui eu posso falar de mim. Eu gosto muito desse tipo de elogio aqui. E o dia que eu pregar bem, você está autorizado a me elogiar dessa forma. Muito obrigado por não atrapalhar. Porque é isso. Se eu prego, se as pessoas são alcançadas, se a graça alcança a vida das pessoas, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou eloquente, porque se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, eu nem levantava da cama hoje de manhã.
Eu estava na UTI com meu pai aquela vez que ele ficou ruim. Depois da cirurgia, eu tinha feito uma cirurgia no joelho, eu estava com a muleta. E na hora que abriu a porta e perguntaram quem ia ficar com ele, eu saí correndo com a muleta. Meu irmão tinha ficado porque eu estava na cirurgia. Meu irmão estava passando perrengue com meu pai. Eu falei, agora é minha vez. Eu saí correndo com a muleta. O bispo Sérgio tentou passar na minha frente. Eu falei, não, eu vou ficar. Aí ele tinha acordado, fazia umas 2 horas que ele acordou da cirurgia. E ele estava com aquele respirador aqui. Estava com um caninho no nariz, um tubo de oxigênio, e meu pai já estava agoniado, queria arrancar fio, queria arrancar tudo. Eu, pai, pelo amor de Deus, só fica quieto, misericórdia. Aí ele, não, vou tirar isso daqui que está me atrapalhando. Aí ele tirou o ar, puxou e o ar não veio, botou de volta. Até o ar que a gente respira é misericórdia e graça. E a gente não dá valor porque a gente não vê. A gente não dá valor porque a gente prefere olhar para a oportunidade que aparentemente a gente perdeu, do que para todo o cuidado de Deus em nossas vidas. Eu estava falando isso de manhã. Eu tenho curiosidade de chegar no céu e eu tenho uma lista de coisas que eu quero perguntar para Deus. E na minha cabeça, minhas heresias particulares, que eu não conto para ninguém, deve ter um livro lá, com tudo que já aconteceu, ou era para acontecer nas nossas vidas. Aí eu quero chegar naquela parte de livramentos, e eu sei que quando eu olhar na parte dos livramentos, eu vou entender muita coisa. Aí eu vou entender por que aquilo que eu tanto queria não deu certo. Aí eu vou entender que aquilo que eu achava que era bom para mim, na verdade não era. Era um livramento. Mas a nossa expectativa não pode estar no desejo do nosso coração, porque o coração do homem é enganoso, mas na vontade de Deus. Mas só conhece a vontade de Deus quem senta na mesa com o coração certo. Só conhece a vontade de Deus aquele que se submete, aquele que espera, aquele que aguarda. Veja, eles não eram indignos porque eram pecadores, porque a mesa é lugar para pecadores. Eles eram indignos porque não esperaram, porque não souberam discernir o corpo. Eles eram o corpo na cabeça deles. Eles tinham que ser mais privilegiados. A quarta coisa é que nós transformamos a mesa da presença em mesa de consumo. Nós transformamos a mesa da aliança, que é tão lindo, né? Uma aliança, na mesa da conveniência. A mesa que era para ser de aliança, a mesa que era para ser de aliança, que era para sentar, não pelo que Deus pode me dar, mas era para sentar só pelo simples fato de ser você e Deus. Já perdeu o valor há muito tempo. Agora não é mais porque Ele é o nosso Senhor, não é mais porque Ele é nosso Salvador, é porque Ele tem que nos dar as coisas. Então eu já não sento mais na mesa com o mesmo coração, porque agora eu estou frustrado com Ele, porque Ele não me deu aquilo que eu queria. A igreja precisa acolher e cuidar, mas a gente não pode cair no erro de achar que nós somos salvos apenas para consumir experiências espirituais. Nós fomos incorporados ao corpo para servir e suportar pessoas. Eu contava esse testemunho hoje de manhã. A gente tem muito essa tendência, né? De conservar a aparência, mas sentar na mesa sempre só para ser servido. O ser humano tem uma tendência muito perigosa, porque essa tendência,
ela começa a ramificar para muitos problemas, como eu falei aqui, comparação, inveja, falta de identidade. Veja, tudo acontece a partir de um coração errado. Eu estava falando hoje de manhã, a gente passou 10 anos com um bebedouro ali atrás, 2 na verdade, 2 branquinhos, quem é dessa época? 2 bebedor, branquinho, ele era de girar assim, só que eles eram bipolares. Um era muito fraco, o outro era muito forte. E por 10 anos, eu e o pastor Gessé, no dia a dia aqui, a gente ia com um copinho de plástico, a gente colocava debaixo do bebedouro, e eu ficava esperando. Eu não tenho muita paciência, então eu ia no mais rápido. Esse bebedouro aqui, demoniado. Aí eu comprei uma garrafinha de 1,5 litro. Aí eu enchia rápido. Mas eu só resolvi o meu problema. Aí um dia a gente estava aqui atrás e o pastor Betinho, ele chega, ele olha para aquele bebedouro. Eu faço assim, né, tipo. Ele fala: pastor Gessé, eu vou comprar aquele de metal. Eu me senti o maior dos pecadores, porque eu sou pastor dessa igreja. Por que eu não comprei? Por que eu não fui lá e solucionei? Eu tinha dinheiro para chegar ali e comprar um bebedouro desse. E não ia fazer falta, tá tudo certo. Mas eu decidi pensar só em mim, porque a gente é assim, a gente é mesquinho, a gente só pensa na gente. A gente só pensa em resolver o problema da gente. A gente senta na mesa do Senhor e a gente não quer saber se depois vai chegar mais gente para comer. A gente come, bebe, se embriaga e ainda sai dando glória a Deus, dizendo que o culto foi abençoado. Eu já vi muita gente talentosa, subir e cair por causa do coração errado. Vou contar uma particularidade. Quando eu era líder dos adolescentes, eu liderava o pastor, líder dos jovens, já tinha sido promovido para os mais velhos, só problema atrás de problema. Promovido no sentido de problema, tá? Os jovens davam mais problema que os adolescentes. Aí a gente fez um grupo de louvor, eu coloquei um casal ali, jovem, de líderes. Pastor Gessé sempre muito talentoso. O cara tocava bateria, ele era o melhor. O cara cantava, ele era o melhor. Começou a pregar, pregava melhor do que todo mundo. Inclusive começou a pregar antes do que eu. Aí um dia o casal me chama e falou assim: cara, a gente está com uma dificuldade com o Gessé. E eles foram fazer um ensaio. O Gessé estava sentadinho, perninha cruzada, bracinho cruzado. O cara canta muito, é melhor do que todo mundo ali. E aí eles falaram: pô, vamos ensaiar. Aí ele falou assim: não, ensaia vocês que vocês precisam, né? Não é uma mentira, tá? Não era uma mentira. Aí eu chamei ele. A gente só tinha ele de bom cantando e a esposa do cara. Eu tirei ele do louvor e falei: a partir de hoje tu vai ficar 6 meses na porta recebendo as pessoas. Tu vai fazer parte do time de conexão agora. Ele que recebeu o pastor Vitor Hugo, ele que recebeu muitos que estão aqui hoje. Talento
Ele te faz chegar a lugares altos, mas coração e caráter te mantém lá. Hoje, Ele é muito melhor do que eu nesse quesito. Ele é muito mais preocupado com as pessoas do que eu. Não porque eu ensinei Ele alguma coisa, mas porque Ele entendeu o valor de uma vida. O fato da gente ser bom significa que a gente tem que suportar mais, porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Ser bom não te coloca no topo, ser bom te coloca na base, porque a Bíblia diz, o próprio Cristo diz, se você quiser ser o maior, então sirva. O maior no mundo é o mais talentoso, o maior no reino de Deus é aquele que serve. Então, depois de revelar o problema, Paulo adverte quem come e bebe indignamente. E aqui eu quero ser um pouco teológico. Muitas pessoas, por virem de, às vezes, denominações, linhas teológicas, um pouco legalistas, elas morrem de medo desse versículo. Não participe indignamente. Aí o que a pessoa ela acha? Eu pequei, eu tive uma semana difícil, eu não fui bom o suficiente, então eu não posso participar da ceia porque eu sou um pecador. Mas Paulo não está dizendo aqui que somente pessoas dignas podem participar. Ele diz, não podemos participar de maneira indigna. A maneira não pode ser indigna, porque se a mesa fosse reservada para pessoas moralmente dignas, ela permaneceria vazia. A ceia existe justamente porque nós não fomos capazes de salvar a nós mesmos. Os homens que participaram da primeira ceia, Jesus já sabia exatamente quem eles eram. Eu não sei se você está lembrado, mas antes da ceia, Jesus disse para Pedro assim, ó, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Senhor, eu jamais faria isso contigo. Sou eu, Pedrinho. A gente está andando junto aqui há um tempão, como é que eu vou te negar? Ei, lembra um pouco atrás, não tinha Bíblia, né? Mas se tivesse, olha aqui. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu que te falei isso. Tu falou que não foi, isso aqui foi uma revelação. Como é que eu vou te negar, se eu tenho revelação? Negou 3 vezes e chorou amargamente. Tu não era aquele que estava com Cristo, com Jesus, que está sendo crucificado lá? Não, é sim. Tu parece com o apóstolo, com o discípulo? É sim, não, é sim, é ele, não sou eu. E o galo canta. E a última lembrança que ele tem de Jesus na cruz faz ele chorar amargamente. Eu não sei se você já chorou por tristeza, mas um dos piores choros é o choro amargo. É aquele choro que tem sabor, sabe? É aquele choro que tem desesperança. E Pedro chora dessa maneira. Jesus botou esse Pedro na mesa. A mesa do Senhor não é lugar para gente perfeita. A mesa do Senhor é lugar para gente ensinável. Não é porque a sua vida está torta que Deus vai te excluir da mesa. Porque quando você senta na mesa, a sua vida ela endireita. A mesa é a resposta para a sua vida.
venha como estás, como diz a música aqui, e vida encontrarás na mesa. Então, participar indignamente é tratar como comum aquilo que é santo. Falar da cruz quando nós vivemos a oposição da cruz. É desejar os benefícios da graça, enquanto nós rejeitamos o poder transformador da graça. E é por isso que Paulo diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Ele não diz assim, examine-se e quando encontrar uma falha, nunca mais participe. Ele diz, examine-se e então coma. Ou seja, olhe para o seu coração. Pare de ser orgulhoso. Pare de tentar por você mesmo. É como um pai, senta aqui que eu vou te ensinar, meu filho. Porque Deus quer o seu coração. Deus quer tratar o seu coração. A mesa ela não anuncia a nossa perfeição, mas ela anuncia a suficiência de Cristo nas nossas vidas. Cristo assumiu a nossa humanidade. Ele sentiu a nossa dor, Ele foi crucificado, Ele foi morto e Ele foi sepultado. A nossa salvação não veio por uma ideia abstrata. A nossa salvação veio por meio de um corpo que sentiu dor, um corpo que se entregou, um corpo que se fez carne. Um Deus que deixou o seu lugar de glória. Você pega qualquer religião do mundo, toda religião você tem que fazer algo para merecer algo do seu Deus. No cristianismo existe uma palavra chamada graça, que significa que nós não podíamos fazer nada, nós não podíamos dar nada, então Ele se entregou. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não morreu porque os guardas eram mais fortes. Se Ele fizesse assim, os anjos vinham buscar, matava todo mundo que estava ali, Ele voltava para o céu. Jesus se entregou voluntariamente. Na cruz o inocente foi condenado, para que nós fôssemos perdoados, para que nós tivéssemos lugar à mesa. E para quem está conhecendo o Evangelho agora, essa é a mensagem central do cristianismo, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem vida para você. Para com essa ideia de que você tem que estar preparado para ingressar na vida com Cristo. Primeiro você ingressa na vida com Cristo, depois você é preparado. Eu quero que você se atente para isso. Se o Evangelho dependesse de mudança de comportamento, Cristo não teria sido morto. Era só mudar o nosso comportamento e Ele nos aceitava. Mas não é porque você é bom, você faz o bem, você é envolvido com caridade, que Deus vai olhar para você e vai dizer, nossa, você é um cara muito legal, você é uma mulher muito especial, sobe aqui comigo. Não é assim que funciona. O problema da humanidade não era um problema de comportamento, o problema era de natureza. O pecado não feriu a maneira como a gente se comporta somente, mas feriu a nossa essência enquanto humanidade. E Jesus morreu e ressuscitou para que nós nos tornássemos nova criatura. Mas primeiro vem, depois é transformado. Ali no contexto de 1 Coríntios, mostra que discernir
que discernir o corpo também alcança a maneira de como nós tratamos a igreja. Porque a igreja é o corpo celestial de Cristo na terra. E quando eu digo igreja, eu não estou falando instituição Palavra Viva, eu estou dizendo a igreja do Senhor, todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós somos a noiva do Cordeiro. E Ele virá para nos buscar. LED fica, bateria fica, estrutura fica, cadeira fica, e nós vamos. É nisso que o Senhor está interessado, em vidas. Aí no capítulo 10, Paulo diz: nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único só pão. Você sabia que quando a gente participa da ceia aqui, se a gente parar para juntar, a gente forma um só pão? O que você está fazendo é participar como um só pão. Uma coisa só. Agora eu te pergunto uma coisa: como é que o teu vizinho do lado está sofrendo e você não está vendo? Eu te digo porque ceia para si. Como é que as pessoas estão precisando? Eu sei como é, porque eu já endureci meu coração várias vezes. Só que eu faço uma oração todos os dias: Deus, não deixe que os problemas institucionais, não deixe que muita coisa que a gente tem que ouvir de pessoas muitas vezes endureça o meu coração. É muito mais fácil eu encerrar minha carreira no auge, pegar minha mulher e meu filho e seguir minha vida. É o caminho mais fácil para mim hoje, mas é o mais trágico também. Porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Porque daí eu estaria sendo imaturo espiritualmente. Eu não estaria abrindo espaço na mesa para aqueles que vão chegar. Eu estaria me embriagando e comendo. Talvez você não precise de mais dinheiro. Talvez você não precise da posição que você está procurando. Talvez você precise só ter um coração alinhado com o Evangelho e mudar a sua expectativa de lugar. Se você soubesse o preço de respirar por aparelhos, você sairia num domingo como foi hoje, num campo bonito, e respiraria fundo. Obrigado, Jesus. Aí no capítulo 12, ele explica que o corpo possui muitos membros e nenhum deles é dispensável. Então a explicação da ceia está cercada pela imagem da igreja como corpo. Então eu quero que você entenda isso, que a salvação ela é pessoal, mas ela não é individualista. Um dos efeitos da salvação é contaminar positivamente aqueles que estão perto de você. A gente esfria muito rápido. Como é bonito ver aquelas pessoas que se convertem e elas estão no primeiro amor. E elas querem trazer todo mundo para Jesus. Só que daí o tempo passa, ela se frustra. E agora ela se tornou um crente amargo. Porque ela passou por muita coisa. Porque ela viu muita coisa. Mas deixa eu te falar, Jesus também passou e viu muita coisa. E Ele decidiu se entregar. Decidiu se entregar. Então quem somos nós para dizer que esse negócio de chamado e ministério não é pra gente? A gente pode não ter a habilidade talvez de falar num palco, mas talvez a gente possa ter a habilidade de ganhar dinheiro, e essa é a forma como nós fazemos o reino de Deus avançar. Talvez você não tenha a habilidade de cantar como eu não tenho,
mas talvez você tenha uma disposição de servir e chegar mais cedo e se preocupar com pessoas que talvez o pastor Vitor Hugo não tenha. Pouca gente conhece a Nilza. A Nilza é um trator. Foram mexer na salinha do Amor em Ação aqui. A gente atende muitas famílias com projeto social da igreja. Foram mexer e disseram que iam tirar aquela salinha do Amor em Ação. Ela: pastor, o que eu vou fazer com as roupas, com as doações? Como é que eu vou entregar para as pessoas? Eu pensei: Nilza, na sala das doações ninguém vai mexer, só se passar por cima de mim. Pastor, então tá bom. Ai, que alívio. Olha só o que mudaria na vida dela, sinceramente. Ela está aposentada, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode viajar, ela pode fazer o que ela quiser, ela tem aposentadoria todo mês pingando ali na conta dela, mas ela decidiu entregar a vida para viver pelos outros, e ai de quem atrapalhar. A gente precisa parar de ser egoísta. A gente precisa parar de pregar e viver um evangelho que só pensa na minha bênção. Não que a sua bênção não vai chegar, você vai ser muito abençoado. O que eu estou querendo dizer é que não é esse o caminho, porque a bênção depende do coração alinhado. Dessa forma você está interrompendo a bênção. E por último, a mesa nos chama ao arrependimento, a reconciliação e a esperança. Existe algo interessante na mesa que acontece na última ceia, é que Jesus fala assim: hoje um de vocês vai me trair. Aquele que traiu Jesus deu um beijo no rosto e chamou de amigo. E Jesus já sabia. E Jesus botou na mesa. Eu quero que você saiba uma coisa: a mesa não é lugar de máscaras. Eu te falo aqui de verdade, tá? Na minha experiência em tratar e lidar com pessoas, é mais fácil lidar com um cara que sabe pouco, erra, mas pede ajuda, do que um cara que acha que sabe tudo. Impossível ajudar um cara que sabe tudo. Mas é engraçado também, paradoxal, que o cara que sabe tudo sempre está quebrado. Só que ele tem uma máscara, que ele acha que ninguém está vendo. O cara orgulhoso, o cara que acha que está preparado. Aí eu ouço de alguns assim: pastor, estou mais do que preparado. E eu aqui pregando todo domingo à noite, achando que eu não estou preparado, achando que eu não estou pronto. Meu pai com 65 anos, orando, pedindo direcionamento para Deus, porque sabe que não está pronto. Só vai estar pronto um dia, o dia que Jesus voltar e a gente subir com o corpo glorificado. Enquanto isso, a gente não tem que estar pronto, a gente tem que estar ensinável. Porque, amigão, o orgulho foi o pecado que separou o céu. Sabe o que o diabo falou? Sou regente de um coral. Quem disse que eu não posso ser igual a Deus? E levou 30% com ele. Por quê? Porque o orgulho, além de destruir, leva a gente junto. Aqui, pelo menos na Palavra Viva, eu posso responder pela Palavra Viva. A gente não procura os ministros, os pregadores mais talentosos.
a gente procura os ensináveis, porque esses não vão atrapalhar o mover do Espírito. Confesso para você que seria muito mais fácil contratar tudo e fazer nada contra os que contratam, tá tudo certo, é o que Deus deu para eles, tá tudo bem. Mas a gente entendeu algo de Deus, que um coração ensinável é muito mais produtivo para o reino de Deus, não para a instituição Palavra Viva talvez, do que um talento. Pode aplaudir o nome de Jesus. A Santa Ceia, ela nos convida a abandonar as máscaras. Não porque Deus vai nos aceitar depois da gente ser perfeito, mas porque a gente não precisa mais fingir diante daquele que conhece tudo e ainda nos chama ao arrependimento. Estava conversando com o Fabrício falou na quinta-feira aqui algo muito interessante. Davi errou muito mais do que Saul. Olha só, Davi, se você pega a literatura bíblica, você vai encontrar categoricamente mais erros de Davi do que de Saul. Qual foi a diferença? Saul endureceu o coração, quis fazer do jeito dele, e a Bíblia disse assim, ó, a partir daquele dia o Espírito do Senhor se retirou dele. Davi caiu com Betseba, Davi matou Urias, Davi fez um monte de besteira, e sabe como a Bíblia define Davi? O homem segundo o coração de Deus. Por quê? É só você ler os Salmos. Tem um salmo que Davi fala assim, ó, não afaste de mim o teu espírito. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver só uma oração para fazer para Deus, faça essa. Deus, não deixe que eu tenha um coração orgulhoso e fechado para o teu evangelho. Me dá um coração ensinável. Se eu não me engano, Salomão, quando ele tem aquela experiência com Deus e ele pede, e Deus fala, pede o que tu quiser, o sentido original da palavra não é sabedoria, mas é um coração ensinável. Porque a sabedoria depende de um coração ensinável. A sabedoria celestial depende de um coração ensinável. Fuja de pessoas que sabem tudo, que são melhores em tudo. Essas pessoas vão para o buraco e vão te levar junto. Não se surpreenda com talentos. Melhor conselho que você vai ouvir hoje. Não, você que é chefe, você que é líder, é melhor um nada que ouve e que é ensinável do que um talentoso que sabe de tudo. Leva esse conselho para a tua vida, meu amigo, que você vai voar. Depois da ressurreição, e aí que eu digo que aquele texto que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã é maravilhoso. Ali em João 21, apresenta uma cena profundamente ligada a uma mesa. Pedro havia chorado amargamente. Ele havia negado Jesus 3 vezes junto à fogueira. E dias depois, Pedro estava acabado. O choro de Pedro foi tão amargo. Lembra no começo do ministério como que ele ingressou para o chamado? Larga a rede, que eu vou te fazer pescador de homens. Agora ele deixou a rede do evangelho e voltou a pescar peixe. Pedro estava nu no barco, pescando. Ele havia voltado. Ele havia desistido do chamado. Ele havia desistido de tudo.
E Cristo não vem com lei, com acusação para cima dele. Cristo coloca uma mesa. E quando Pedro chega na mesa, para cada negação, Jesus faz uma pergunta: você me ama? Sim, então apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Sim, Senhor, te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Que oportunidade. Então apacenta minhas ovelhas. Para cada negação, uma lembrança de chamado. Para cada queda, uma restauração. Mas isso só é conquistado na mesa. Isso só é conquistado na comunhão. Isso só é conquistado com o coração disposto a ouvir, a se arrepender, um coração sincero, um coração que espera, um coração que não sai se embriagando, um coração que não sai comendo tudo que vê pela frente. Não é porque você é rico que você tem que comer mais do que quem chega depois. Não é porque você é mais talentoso que você tem que ter uma posição de destaque. Pelo contrário, o maior é o que serve. A mesa de Jesus não é o lugar onde o pecado é escondido, mas é o lugar onde o pecado é tratado. João declara que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E por fim a mesa nos chama a esperança. Paulo diz, para anunciarmos a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia olha para trás, para a cruz, mas a ceia também olha para frente, porque o Cristo que morreu, Ele voltará, porque Ele já ressuscitou. Então eu quero te dizer uma coisa. Quer saber se você é um crente maduro? Olhe os frutos. Sabe o que é um crente maduro? É o crente que consegue perceber quem ainda não chegou. Sabe por que você tem dificuldade de servir? Não é porque a igreja é ruim, não é porque o horário do culto é ruim. É porque, ser sincero, sou sincero com você, mas com carinho. Amém? Você não deixa de servir porque o horário é ruim, porque é domingo. Você deixa de servir porque você não consegue discernir o corpo. Você não consegue perceber quem está vindo e quem precisa vir. Você não se dispõe, não é porque você está muito corrido ou atarefado. É porque você tem sentado à mesa para comer e se embriagar. E não consegue lembrar que virão pessoas depois. Toda vez que eu falo para você que muitas vezes a vontade era de não estar aqui, eu preciso me lembrar de uma coisa, que eu estou sentado na mesa abrindo espaço para quem vem. Prega bem, tá bom, prega bem para abrir espaço para quem vem. Canta bem, tudo bem, canta bem para abrir espaço para quem vem. Toca bateria bem, toca bateria para abrir espaço para quem vem. Trabalha, ganha muito dinheiro, tudo bem. Trabalha e ganha muito dinheiro para abrir espaço na mesa para quem vem. É habilidoso, amém? Usa essa habilidade para abrir espaço para quem vem. Discerna o corpo de Deus, aprenda a discernir. Não te custa nada ligar para um irmão no meio da semana e perguntar como é que ele está. Não custa nada. Lembrar do fulano que não vem na igreja, às vezes a gente não lembra. Na posição de pastor é muita gente, você esquece de um, esquece de outro, a gente não consegue lembrar, mas não custa nada. Não custa nada um convite.
daquela pessoa que você sabe que está sofrendo e que aqui tem a resposta. Não custa nada você dizer: vamos comigo hoje num lugar aonde não interessa, vamos. Entra no carro e traz para a igreja. A gente bota ele amarrado aqui na frente, quero ver ele sair. Mas não custa nada. Custa sim. Custa o coração. E esse é o lugar mais difícil de mexer. Porque aonde está o nosso coração está o nosso tesouro. Ou o contrário disso. Aonde está o tesouro, ali está o nosso coração. Talvez o nosso problema não seja falta de algo. Talvez o nosso problema é que a gente está sentando na mesa com excesso de algo. Ou excesso de ego. Não é uma mensagem confortável. Era muito mais fácil eu subir aqui e dizer que você vai prosperar, crescer, que Deus tem a vitória, que não sei o que, bababá. E isso poderia realmente ser uma pregação vinda de Deus, não tem problema, mas a mensagem que Deus tem para hoje é: sente na mesa com o coração certo. Se tu olhares, Senhor,